Então, Neemias, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela bondade do Senhor de nos dar a comunhão, o poder da comunhão da igreja. E na comunhão da igreja o Senhor se manifesta. Foi o Senhor quem disse que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, em torno do teu poderoso nome, ali o Senhor está. E quando o Senhor está, coisas extraordinárias acontecem. O poder do Senhor se manifesta. Aonde o Senhor está, quem está aflito passa a sentir alegria. Quem está aprisionado se torna livre. Quem está enfermo é curado pelo poder do nome de Jesus, que aqui está através do seu Espírito. Aquele que precisa de uma instrução, recebe, porque o Senhor é o mestre dos mestres. E no meio deste processo, Senhor, a tua palavra, ela é para nós um instrumento valiosíssimo. Nós queremos declarar que como igreja nós amamos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos alimenta, nos corrige, nos educa, nos ensina, nos apresenta um caminho, Senhor, e nos mostra luz nesse caminho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e nós te pedimos mais uma vez, revela-te aos nossos corações através dessa tua poderosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Na cultura hebreia, na cultura do povo hebreu, povo de Israel, no povo oriental, as culturas orientais, elas dão muito valor ao significado que os nomes carregam. Não é uma questão nossa, o brasileiro, nós. Talvez você, provavelmente, o nome que você tem, não tenha algo a ver com o significado do nome em si. Talvez o seu nome foi lhe dado como o meu foi dado. O meu nome tem a ver com uma moda da época, e não com o significado que o nome carrega. Meu nome é Fernando, e eu recebi esse nome porque na época em que eu fui registrado, que eu nasci, que a minha mãe engravidou, esse nome ele estava muito famoso por uma canção que cantava, diz aí pastor Eli, tu que era da música, Grupo ABBA, Fernando, não era essa canção? Lembra não? Lembra? Quem lembra aqui dessa canção do mundo? Estão velhos, hein, gente? Jesus amado. E aí, o meu nome foi dado por causa dessa canção. Também tinha uma propaganda famosa que dizia: bonita camisa, Fernandinho. Quem lembra aqui dessa? Estou pregando para muitos velhos. Ei, aleluia. Terão sonhos em nome de Jesus. E aí, eu recebi o nome por causa disso. A geração do meu irmão, que é 5 anos mais nova do que a minha, meu irmão, o nome dele é Felipe, mas a geração do meu irmão, talvez o que mais tenha são os Tiagos, né? Muitos Tiagos. A geração do meu filho é Bernardo, o nome dele, 15 anos. Tem muitos Bernardos da idade dele, porque a gente no Brasil, a gente tem essa tendência, a moda vai gerando agora, esta geração que está nascendo,
parece que estão resgatando aqueles nomes antigos, não é verdade? Os nomes das avós, dos bisavós, está na moda, é vintage, não é? É a nossa sociedade. O meu nome, por exemplo, significa alto, forte, teutônico, bonito e inteligente. Isso é o que significa o meu nome. Com inteligente eu até concordo, afinal de contas Deus deu inteligência para todo mundo, não é algo referente ao nome, ao fato de carregar o nome, mas esse é o significado do meu nome. Talvez o seu nome também foi lhe dado por essa razão. No meio cristão, os evangélicos, eles já têm mais esse cuidado de saber o significado dos nomes, e nós damos muitos nomes bíblicos, mas o nome bíblico também muitas vezes não está nem relacionado ao significado do nome, mas ao personagem em si, né? Amamos Davi, aí damos o nome dos filhos de Davi, Josué, né? E Moisés, enfim, o evangélico cristão dá muito nome bíblico para seus filhos, mas na nossa cultura não é por causa do significado. Porém, na cultura do povo hebreu, o nome tem muito a ver com o desígnio da pessoa. Você sempre vai perceber, na maioria das vezes, que os nomes dados aos personagens bíblicos, aos homens e mulheres da palavra do Senhor, no nome ele carrega o desígnio. Por exemplo, Adão. Deus deu o nome de Adão. A Bíblia diz que Deus criou o homem e mulher. Adão vem da palavra Adam, que significa vermelho ou avermelhado, porque foi tirado do barro. A Bíblia diz que Deus criou o homem a partir do barro. Então por isso que ele tem esse nome, avermelhado é o barro, o homem é barro, o homem é pó, do pó veio, ao pó voltará. Este é o significado, por isso que ele carrega esse nome. Quando você vê, por exemplo, o nome de Abrão, Abrão teve o seu nome trocado por Deus. O seu nome inicialmente, quando foi chamado por Deus, o seu nome era Abrão, que significa pai exaltado. E aí Deus olhou para Abrão e disse: tu não te chamarás mais Abrão, mas te chamarás Abraão, que significa pai de multidão, pai de uma multidão, porque tu serás pai, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele carregava essa promessa. O interessante é que eu me lembro de Cristo falando com os servos de um centurião, e o centurião mandou dizer a Cristo: mestre, não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, na minha casa, porque eu sou homem como tu, eu sei o que significa autoridade. Eu digo a um vai, e ele vai, digo ao outro venha, e ele vem, digo a um faça, e ele faz. Tudo isto me é dado porque eu sei o que é autoridade, mas eu também reconheço a tua autoridade. E ele disse ao Senhor Jesus: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Olhando para a vida de Abraão, eu consigo crer que é mais do que uma palavra, basta uma letra, e o Senhor pode mudar completamente o nosso destino. Basta uma letra que saia da boca do Senhor. Deus disse a Abraão: tu era pai exaltado, mas agora eu vou colocar uma letrinha no teu nome, e tu serás pai de uma multidão. Por isso que é tão importante a igreja valorizar a palavra de Deus. Por isso que uma igreja, o que sustenta um povo não são métodos, não são eventos, não é entretenimento, não são coisas que a gente cria. O que sustenta, tudo isso pode servir para a glória de Deus. Tudo isto, se tiver verdade, serve para acrescentar, mas o que de fato sustenta a vida de um homem e de uma mulher é o poder da palavra de Deus. Uma palavra, uma letra que o Senhor proferir ao teu respeito pode mudar completamente o destino da tua vida. A gente vai para os nomes, a gente vê Isaac. Isaac significa aquele que sorri, porque ele de fato trouxe alegria. Abraão esperou muitos anos, Sara esperou muitos anos pela promessa, e quando a promessa se realizou, eles se alegraram.
E por isso o nome de Isaac, por isso que Isaac carrega esse nome, porque ele foi aquele que trouxe alegria, que fez sorrir. Jacó, filho de Isaac, o seu nome significava suplantador, ou aquele que agarra o calcanhar. E quando você vai ver a história do nascimento de Jacó, Jacó ele nasce agarrado, ele era irmão gêmeo de Esaú, e a Bíblia diz que quando Esaú sai, Esaú era o mais velho, saiu primeiro, quando ele saiu, Jacó veio agarrado no seu calcanhar. E se você olhar a história da vida de Jacó, você vai perceber que Jacó era aquele que aproveitava todas as oportunidades que ele tinha. Jacó, enquanto não foi tratado pelo Senhor, às vezes era até antiético, porque ele, por uma oportunidade, os fins justificavam os meios. Por uma oportunidade, às vezes ele não respeitava condições, princípios estabelecidos, mas ele de fato era alguém que sabia aproveitar a oportunidade. Ele aproveitava tanto as oportunidades, que quando Deus se manifestou a ele, ele agarrou o Senhor e disse: eu não te largo até que tu me abençoes. A Bíblia mostra que Jacó, ele teve uma luta com Deus. Ele lutou com um anjo uma noite inteira, e ele não largava o anjo. Ele disse: só sairás daqui se tu me abençoares. Glória a Deus por essas pessoas que colocam no seu coração a determinação de ficar agarrados no Senhor, na promessa, naquilo que Deus está fazendo, até que se cumpra. Isso agradou tanto Deus, que Deus olhou para ele e falou: a partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque tu lutas com Deus e com os homens e prevaleces. Significado que as coisas trazem. Moisés o significado do seu nome é tirado. A Bíblia diz que Moisés, ele foi tirado do rio Nilo, ele foi deixado no rio, num cesto no meio dos juncos, para que não morresse, porque Faraó havia determinado matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e ele ficou ali, e a filha do Faraó o viu, e o vendo, entregou ele a Miriam, que era irmã de Moisés, que estava ali, para que ele fosse amamentado pela sua própria mãe. E quando ele desmamou, ele voltou para a casa da filha de Faraó, e a Bíblia diz que quando ele voltou, ela lhe deu o nome de Moisés, porque ele foi tirado das águas. Davi, a Bíblia diz que ele era o amado, que o significado do seu nome é amado. Neemias, este que nós acabamos de falar, o significado do seu nome é Yahvé, conforta. Deus conforta, aquele que existe conforta. Como eu falei para você, no que diz respeito à nossa cultura, nós, no nosso nome, muitas vezes não carregamos o nosso desígnio, mas isto não significa que nós não temos um desígnio. Pelo contrário, todos nós carregamos um desígnio de Deus sobre a nossa vida. Talvez o nome que você carrega, talvez o sobrenome que você carrega, talvez a história pregressa que você tem, talvez o histórico familiar que você tem, talvez as coisas que você vive, as coisas que você viveu, as circunstâncias que te criaram, a forma como você foi criada, não tem absolutamente nada a ver com o desígnio que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas isso não significa que você não tem. Você tem sim um desígnio próprio, especial, e eu digo mais, extraordinário, como alguém único, como alguém única, separado pelo Senhor, para fazer algo poderoso nessa terra, tal como foram os nossos antepassados. Davi escreveu o Salmo 139 dizendo: tu viste o meu embrião, tu escreveste no teu livro todos os dias para a minha vida, antes de qualquer um deles existir. Jeremias ouviu a palavra do Senhor, Deus dizendo: Jeremias, eu te escolhi antes de te formar, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te designei profeta para as nações. Meu irmão, minha irmã, creia absolutamente que existe algo especial sobre a sua vida.
para a sua vida, dos céus, um desígnio, uma vontade soberana, um projeto, um planejamento do Pai para você nessa terra, para que você seja uma fonte, para que você seja um canal, para que você seja alguém especial, para que você seja alguém pleno, para que você seja alguém que realiza e realizando se realiza também. Às vezes nós estamos muito ligados no histórico, até mesmo na Bíblia a gente vê que pessoas tiveram nomes dados pelos seus pais que iam contra o desígnio de Deus. Por exemplo, 1 Crônicas capítulo 4, tem a história de um homem que tem só 2 versos ali na história da vida dele. O nome dele é Jabes, e a Bíblia diz que o nome dele foi dado Jabes. Jabes significa dor, e o nome foi dado esse nome porque com muitas dores a sua mãe o teve. E quando ele nasceu, a sua mãe disse: o seu nome será Jabes, porque com muitas dores eu te gerei, eu tive você. Eu fico pensando a história, a infância, os traumas, o peso, a culpa, a condenação, as acusações. Afinal de contas, todas as vezes que o nome dele era citado, vinha na memória dele o que ele provocava: dores, aflições, contra a própria mãe, contra a sua própria casa. Talvez aqui tenha alguém que carrega esse tipo de marca no seu histórico, na sua vida, marcas de acusações, de maldições, de palavras malditas, que hoje você tem dificuldade talvez de viver, de entender que você é designado por Deus para algo extraordinário, porque você se lembra de alguém importante na sua vida. Deus te diz que você é chamado para fazer algo extraordinário, e você se lembra de alguém importante que disse: não, você só causa dores, você só causa problemas. Agora olha o que Jabes fez. Jabes fez algo que você precisa fazer hoje. Se você é essa pessoa, está aqui dentro, você precisa fazer isto hoje. Jabes, diz a palavra do Senhor, orou a Deus e disse: Senhor, me abençoa, multiplica as minhas terras, livrando-me de males e de dores, livrando-me de males e de um passado que me persegue, livrando-me dos males. Abençoa-me, Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e Jabes foi o homem mais importante da sua família, porque Deus ouve oração, porque uma fala com Deus quebra qualquer maldição que você tenha carregado até hoje. Você não precisa passar por um processo de cura e libertação, você só precisa crer que Jesus Cristo é o autor e consumador, aquele que se fez maldito em nosso lugar, levou a maldição que nos era para a vida, sobre a sua vida, e Ele, se fazendo maldito, nos deu a bênção e nos fez benditos. Uma oração e a tua vida pode mudar completamente. Uma oração ao Senhor, e aquele ou aquela que carrega um estigma talvez da ovelha negra da família, se tornará o homem ou a mulher mais proeminente na sua casa, mais abençoado na sua casa, mais aceso com a luz do Espírito na sua casa, mais abençoado e abençoador de toda a sua casa, porque você tem um desígnio. E esse desígnio você descobre no Senhor. Eu comecei falando sobre isto porque esta mensagem de hoje, ela é uma tentativa de auxiliar você, nós como igreja, a descobrirmos qual é o nosso desígnio. Porque esta é talvez a maior dor, angústia da maioria dos crentes. A maioria dos cristãos, dos homens e mulheres de Deus, carregam
uma agonia interna, porque eles ouvem falar de propósito, eles ouvem falar de desígnios, eles ouvem falar de projeto, eles ouvem falar de um lugar especial para cada um de nós, e eles se sentem perdidos no meio dessa mensagem. Qual é o meu chamado? Qual é o meu desígnio? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Pela palavra de Deus, eu quero te dar indicativos hoje para você discernir, conhecer, perceber. Talvez você só precisa perceber que Ele está bem diante de você, está esperando por você, está pronto para que você assuma o controle e comece a realizar algo extraordinário. 2019 não é o ano do extraordinário de Deus. Que o extraordinário do Senhor se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus. A primeira coisa que, olhando para o texto, eu percebo, nós estamos falando de um homem chamado Neemias, que nasceu no cativeiro da Babilônia, que agora era dominado pelo Império Persa. A história diz que Israel foi exilado, foi expulso da sua terra, foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles passaram 70 anos escravizados, e muitos nasceram no cativeiro, porém eles carregavam pela história dos seus pais, pela palavra dos seus pais, eles carregavam o histórico de onde eles vieram, de quem eles eram de fato. Mas a verdade é que Neemias era, nesta época, a Bíblia chama de copeiro do rei. Neemias era escravo. Alguns estudiosos acham que ele era inclusive um eunuco no palácio do rei. Ele era um exilado, ele era um estrangeiro no Império Persa do rei Artaxerxes. Entretanto, ele ocupava uma condição proeminente, ele era copeiro do rei, e ser copeiro era uma função especial, era uma função de confiança do rei. O copeiro, ele precisava experimentar a bebida do rei antes do rei beber. Naquela época, matava-se muitos reis e governantes através de envenenamento. Então ele tinha uma função de extrema confiança do rei, mas exilado. Neemias se parece muito com a igreja. A igreja tem uma função de confiança dada pelo rei. A igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja de Cristo na terra, foi-lhe confiado um lugar onde ela serve o rei, onde ela está em função do rei. O rei se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis. A igreja está num lugar de proeminência. Jesus disse que nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo não é nosso, esse mundo não é para nós. O sistema deste mundo caído, este mundo jaz do maligno, esse mundo está entregue a um governo que será destruído pela manifestação da vinda do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor destruirá esse governo anticristo pelo sopro da sua boca. Isso significa que nós estamos num lugar que não nos pertence, mas estamos nesse lugar, e estando nesse lugar, temos um lugar de proeminência. A igreja é luz nesse mundo. A igreja é sal nessa terra. A igreja do Senhor Jesus, ainda que esteja no mundo, está protegida do maligno no mundo. Aqui não nos pertence, porém, nós temos uma palavra: seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo. Estamos representando um sacerdócio real, somos uma geração eleita, somos um povo exclusivo, chamados para anunciar. Ou seja, a igreja tem voz, ainda que estejamos no Império Babilônico, ainda que estejamos num lugar que o Senhor vai destruir, que o Senhor vai nos resgatar, que o Senhor vai nos salvar, mas nós temos proeminência nesse lugar. Você sabe o que nós podemos fazer com isto? Cada um de nós cuidar do que é seu, cada um de nós se preocupar com o que é seu, cada um de nós, uma vez salvos,
Afinal de contas, o mundo poderia ser melhor? Poderia. Eu poderia estar na minha casa? Poderia. Eu poderia já estar nessa nova Jerusalém? Poderia. Eu poderia já estar liberto desse cativeiro, desse lugar de queda? Poderia. Mas, dos males o menor. Eu sou copeiro. Tem gente muito pior do que eu. Tem gente que está lá no cativeiro, tem gente que está lá abandonado na terra, tem gente que está perdida, tem gente que está sendo humilhada, mas de certa forma eu tenho um lugar. Esta talvez seja a realidade de alguns de nós aqui. Você está salvo, você está bem, você está num lugar abençoado, a tua família está salva, o mundo é ruim, essa cultura não é a sua, você se dói porque você vê muita coisa errada, mas de certa forma você está protegido, a tua casa está resguardada, você de certa forma tem esse lugar importante e protegido, mas alguma coisa aqui dentro de você te faz chorar pelos que choram, te dá incômodo pela incomodação a outros, alguma coisa aqui dentro te leva a não se conformar com a realidade de outros, alguma coisa aqui dentro te leva à solidariedade, ao compadecimento, à compaixão, à misericórdia. O primeiro sinal do projeto de Deus, do desígnio de Deus para a sua vida tem a ver com altruísmo. Tem a ver com auxílio, tem a ver com menos egoísmo, tem a ver com coletividade. Você quer descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida tem a ver com coletividade, tem a ver com outros e não apenas com você. Se você está muito dedicado a alguma coisa, chamando isso de projeto de Deus para a sua vida, e isto só inclui você, não é projeto de Deus. Porque o projeto de Deus para a nossa vida tem a ver com outros. O projeto de Deus para a nossa vida, o desígnio de Deus para a nossa vida tem a ver com auxiliar a outros. E isto, meu irmão, pode ser uma profissão, que você vai auxiliar a vida de outros. Isso tem a ver com uma posição que o Senhor vai te colocar, mas nessa posição que o Senhor vai te colocar, esta posição vai te levar a auxiliar a vida de outros. Por exemplo, você acha que política é do diabo ou é de Deus? Ninguém fala, o povo tem medo, né? Do diabo são aqueles que se aproveitam da política para usufruto próprio. Mas a política vem de polis, vem de comunidade, vem de comunhão, vem de servir a cidade, vem de servir o povo. É difícil? É. Mas um ou outro é altruísta e está à disposição. E se está à disposição, a política é projeto de Deus para a sua vida. Agora, aquele que pensa em se locupletar, se aproveitar, se favorecer, mediante, não tem projeto de Deus. Vamos para a igreja. Dentro da igreja, no meio religioso, há pastores e pastores, há líderes e líderes. Há líderes que são tal como espinheiro, do lado dele ninguém cresce, do lado dele ninguém tem chance, do lado dele ninguém tem oportunidade. Você acha que isso é um desígnio de Deus? Não, o desígnio de Deus é que toda a igreja cresça, é que todo o povo avance, é que todos se desenvolvam, é que todos alcancem, é que todos tenham a oportunidade de frutificar. Todo aquele, Jesus falou, todo aquele que estando em mim não dá fruto, o Pai corta, mas dando fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. A palavra aqui que nós lemos, quando fala sobre Deus
fala de Elohim, Elohim. E Elohim significa o Deus plural. O façamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se Deus, sendo Deus, não faz nada sozinho, e tudo que criou não criou só para si, mas criou para usufruto da criação, quanto mais nós, meu irmão. Então você quer identificar qual é o projeto de Deus para a sua vida? O que te faz chorar por problemas alheios? Você tem isso? Será que eu estou falando para a igreja do Senhor aqui? Será que tem alguém na sua vida que você olha e você sente vontade de ajudar? Será que existe algum problema que você olha e você fica angustiado, angustiada? Neemias estava na condição de copeiro, porém, a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo, primeiro ele se interessou pelo seu povo, ele se interessou pelos seus antepassados, ele se interessou pelos que ficaram para trás, e quando ele perguntou, a Bíblia diz que ele se angustiou, ele chorou, ele se compadeceu intimamente. Talvez tenha alguns problemas acontecendo, e nós estamos incomodados, mas estamos murmurando, quando é nos dada a capacidade de resolvê-los. Às vezes nós estamos vendo problemas no meio da igreja, problemas no meio do corpo de Cristo, feridas se abrindo, problemas acontecendo, irmãos nossos na fé, sofrendo, e o que a gente faz? A gente se incomoda, mas qual é o erro que nós cometemos? Nós nos afastamos, quando nós somos chamados para solucionar, para auxiliar, para ajudar, para passar azeite e vinho nas feridas, para enfaixar as feridas. Aquilo que nos incomoda provavelmente é a missão de Deus para a nossa vida. E deixa eu te dizer mais, se você discernir, se você receber isso no teu coração, autoridade e poder para você fazer algo extraordinário lhe será dado, porque o Espírito Santo te capacitará. Que o Senhor levante uma igreja que entenda que ela está num lugar bem bacana, glória a Deus por isso, mas ela é chamada para fora, ela é chamada para ir nos valados, ela é chamada para se compadecer por aqueles que ficaram para trás, ela é chamada para lembrar-se daqueles que estão sofrendo, que estão sendo humilhados, ela é chamada para restaurar, para reconciliar, é nos dado o ministério da reconciliação. Por isso, meu irmão e minha irmã, que uma igreja que só pensa em si, está completamente desviada dentro dela mesma. Às vezes nós nos desviamos sem nem perceber. Afinal de contas, a gente precisa das nossas coisas, a gente precisa das nossas bênçãos, a gente está buscando por isso, e eu creio num Deus que dá tudo isso, quando o primeiro lugar é buscar o reino dele e a sua justiça. Justiça de Deus significa acrescentar aqueles que por ele foram salvos, mediante a cruz do Calvário, mediante ao sacrifício do Senhor, significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. E sabe o que é devido ao mundo? O amor do Senhor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. E a Bíblia diz que esta igreja não tem com que se preocupar, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que o Senhor restaure no coração da igreja o compadecimento, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá apostasia. Apostasia significa o esfriamento da fé, é o esfriamento do amor. A Bíblia diz, Jesus falou, o amor de muitos se esfriará. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo disse o que é o amor, é não ver os seus próprios interesses, é tudo crer, tudo sofrer, tudo suportar. O verdadeiro amor é aquele amor sacrificial, é aquele amor que se entrega pelo outro. Eu sei que o Senhor está levantando uma igreja assim em nome de Jesus. Existe um povo que ainda olha para aquilo que está acontecendo no mundo, e ao invés de ficar condenando o mundo, afinal de contas estamos no palácio,
já estamos com a nossa entrada garantida, mas ao invés de ficar condenando, se esquecendo, não, ele se enche de compaixão, e ele vai buscar a Deus, esperando em Deus uma resposta para fazer algo realmente relevante na terra, e marcar a sua geração. Este é o segundo indicativo, que te leva a descobrir o propósito, porque a Bíblia diz que Neemias, ele primeiro chorou, ele primeiro se compadeceu, ele primeiro ficou extremamente triste, angustiado, porque ele não se conformava. Como é que pode o meu povo estar passando pelo que está passando? Como é que pode o mundo estar do jeito que está? Como é que pode as pessoas estarem se perdendo do jeito que estão se perdendo? Será que nada dentro de nós vai mudar? Será que em nós não vai haver uma angústia de ir resgatar vidas? Será que isso não está dentro do nosso coração? Se não está dentro do nosso coração, nós não descobrimos ainda o desígnio, porque o desígnio de Deus significa olhar para pessoas e desejar vê-las salvas pelo mesmo Deus que nos salvou. O segundo sinal é alinhamento com Deus. Você quer descobrir o que o Senhor tem para a sua vida? Ore e jejue. Meu irmão, a igreja não pode perder esse valor da oração. Os nossos antepassados oravam continuamente, oravam sem cessar. A palavra do Senhor nos ensina a orar. Orem sempre, Paulo falou. A maior virtude que nos é dada é a oportunidade de podermos nos comunicar com Deus através da oração. As maiores disputas que você tem, que você está aqui na terra procurando estratégias. Hoje nós vemos uma igreja atrás de mecanismos e métodos humanos para vencer as suas guerras espirituais. Guerra espiritual não se vence com mecanismo humano. Guerra espiritual não se vence com o final de semana diante do melhor coach do mundo. Guerra espiritual se vence com oração. E tudo é espiritual, meu irmão. Você entregou a sua vida ao Senhor? Tudo é espiritual. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. Você só vai descobrir o poder da oração se você orar. Nós só vamos descobrir o poder da oração se nós conseguirmos desligar o nosso telefone por 1 hora, pelo menos, e nós entrarmos num quarto, e nós nos aquietarmos naquele lugar, e nós entrarmos num ambiente de introspecção, e nós entrarmos num ambiente de reflexão, e nós entrarmos num ambiente de meditação, e nós começarmos a falar com Deus. Oração não tem uma forma específica, oração é um coração diante de Deus, mas é nos dado isto, e a igreja está perdendo batalhas que já foram ganhas, porque ela não entra no lugar da batalha. O lugar da batalha não é na carne nem no sangue, o lugar da batalha é nas regiões celestiais, onde existem poderes e autoridades celestiais, mas é nos dado o poder do nome de Jesus, que é maior do que qualquer outro nome, e neste lugar nós vencemos todas as guerras. Desígnio de Deus, entendimento sobre a vontade de Deus, virá por meio da oração, virá por meio do jejum. Você sabe o que o jejum produz? Sensibilidade espiritual. Nós somos uma geração da gula, da comilança. É ou não é? Eu estou numa guerra esse ano, gente. Estou apanhando mais do que estou batendo. Nós somos essa geração. A oferta, a demanda, a glutonaria. Nós, quando nós estamos comendo com a boca, estamos comendo com os olhos. E o jejum é algo estabelecido por Deus, não para tirar prazer, mas para prolongar a vida, e para nos sensibilizar à voz do Senhor. Você sabe qual é o maior erro da igreja?
O maior erro da igreja é achar que mandamento é proibição. Mandamento não é proibição, mandamento é vida. E nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Mandamento de Deus é para prolongar a vida, mandamento de Deus é para nos dar uma vida e uma vida abundante. Se você estuda um pouquinho de ciência, você vai descobrir que o que está nos matando é a alimentação. Os produtos alimentícios, o mundo dos produtos alimentícios processados. A gente já não come mais comida, a gente come produto alimentício. A gente já não descasca, a gente desembala, não é assim. Nós vamos sair daqui, a maior parte de nós vamos comer aquele lanche processado. Essa é a verdade. E isso está nos matando. E depois entope as coronárias e a gente diz que o diabo está furioso. Não, meu irmão, é nós que estamos nos matando. Aí vem Deus e diz assim: jejuem. Aí a ciência descobriu que jejum provoca algo chamado autofagia. Isso significa renovação celular. Câncer, por exemplo, é resultado de células problemáticas, doentes. E o jejum provoca uma renovação celular. Autofagia nós só fazemos quando nós fazemos jejuns. Você sabia disso? Por isso deixa eu te dar esse conselho. Quando o Senhor diz para você assim, ó, jejue e ore, o Senhor está dizendo assim: sensibilidade, relacionamento, alinhamento e vida abundante. Neemias, ele foi diante do Senhor e disse assim: Senhor, o que fazer? Neemias ficou orando, jejuando, e a Bíblia diz que ele passa em torno de 4 a 6 meses nesse processo. E outra forma de você viver o desígnio de Deus para a sua vida é respeitar o processo. Tudo é processual no reino de Deus. Jesus disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Embora ele não saiba como, dormindo ou acordado, a terra por si só produz a semente. Primeiro o grão, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e então o homem lhe passa a foice, porque é chegada a hora da colheita. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Processo. Até isto está sendo nos tirado, e por isso que a gente não entende muito o desígnio de Deus, porque a gente quer que o Senhor seja um Deus de mágica. Deus não é um Deus de mágica, Deus é um Deus de processo, e Deus é um Deus de milagres. Não confunda milagre com mágica. Sabe o que é o milagre? É a intervenção de Deus para corrigir falhas no processo. Não falhas de Deus, falhas nossas. O mundo é caído, o mundo é pecaminoso, o mundo está em trevas, e por causa do tempo, do acaso, do pecado humano, dos erros da humanidade, do mundo em decadência, dos ataques muitas vezes malignos, nós no meio do processo vamos sendo afligidos, atacados, e no meio do processo Deus realiza milagres, porque é o amor dele sobrenatural para nos ajudar. Entretanto, milagre não anula processo. E se nós não tivermos paciência, meu irmão, para vivermos os processos de Deus, nós não usufruiremos de toda a magnitude do desígnio de Deus para a nossa vida. Tem coisas, meu irmão, que o Senhor precisa amadurecer em nós. Não há como nós vivermos certas coisas no Senhor, certas promessas do Senhor, se nós não tivermos um tempo de amadurecimento. Por isso eu tenho uma palavra de ânimo para entregar para o teu coração. Talvez você precise esperar mais um pouco. Agora tenha certeza de uma coisa: em todo o processo o Senhor estará com você. Em toda a caminhada, e eu estarei com vocês por todos os dias, até o fechamento, até o fim do processo.
A Bíblia diz que Cristo, sendo filho, aprendeu a obedecer por meio desse processo. E diz a Bíblia que uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E Deus o designou. Note que o designo vem depois do processo. E uma vez aperfeiçoado, e todo o processo serve para aperfeiçoamento. Por isso, se você está passando por um processo de Deus hoje na sua vida, entenda algo: o Senhor está te aperfeiçoando para te entregar algo e tornar você uma fonte nessa terra. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não podemos reclamar de processos. Nós devemos passar por eles. Eles estão nos aperfeiçoando. Se você quer viver o desígnio de Deus, tenha paciência. Talvez você já tenha recebido a palavra, você já tenha recebido a instrução, você já tenha o esclarecimento de tudo que precisa ser feito, porém, você se sente como no início, sem forças, você se sente como numa esteira, onde não é você quem caminha, é a esteira que te leva. Então você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se a sensação que você tem é de descontrole, melhor coisa que você está vivendo significa que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Respeite o processo do Senhor. O desígnio de Deus na sua vida vai ser processual. Você vai se tornando aperfeiçoado, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é como a luz da aurora. A caminhada do justo, a caminhada processual daquele que está em Deus, é como a luz da aurora que vai se tornando claro a cada passo. Ela vai clareando pouco a pouco, mas ela vai se tornar dia perfeito. Se você olhar para trás, você vai ver que já esteve mais escuro. Se você olhar para trás, você vai perceber que já esteve pior. Está clareando. Talvez não esteja na velocidade que você espera, mas você está no processo de Deus, e o processo de Deus vai te levar a um lugar onde esta noite será clara como o sol do meio-dia. Vai se tornar luz. O processo de Deus é assim na nossa vida. Agora, Neemias é para mim uma tipificação do próprio Jesus Cristo. A começar pelo nome. Yahvé conforta. Jesus disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Conforto genuíno, verdadeiro, dessas dores, dessas angústias, desses sofrimentos. O desígnio de Deus também nos aflige. Fazer a vontade de Deus também muitas vezes nos entristece, porque vendo a tristeza do outro, nós temos que tomar cuidado para que a gente não contamine o nosso coração. Mas Jesus está dizendo assim: venham a mim, sempre que você estiver cansado ou sobrecarregado, venha a mim e eu te darei descanso. Descanso da igreja é em Cristo, sempre e totalmente, somente nele. Não se afaste do Senhor Jesus, não se afaste da palavra do Senhor, não se afaste da comunhão com o Senhor. Ele é aquele que conforta. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, Ele te diz: venha a mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde, e você encontrará descanso para a tua alma. Esse mundo tenta esmagar a nossa alma, mas em Cristo, Ele é o nosso Neemias, Ele é aquele que nos dá descanso. Para mim ele simboliza Cristo, porque ele se compadeceu dos seus. Quem mais se compadeceu de toda a humanidade senão o Senhor Jesus? Jesus disse em favor deles: eu me santifico, eu me compadeço, eu me entrego, eu me coloco por eles, no lugar deles, para que eles estejam no meu lugar.
Ele trocou o seu lugar conosco, Ele veio, morreu, se fez pecador sem ter pecado, para que o pecado sobre Ele derramado nos desse justificação. Ele disse: eu não desci dos céus para fazer a minha vontade, em João 6, mas eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Você sabe que Jesus é aquele que se alinhou perfeitamente com o Pai. Em João 10, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Mas o belo disto é que Ele e o Pai, sendo um, nele nós também nos tornamos um com Deus. O alinhamento dele, a santidade dele, a perfeição dele, a obediência dele, nos levou à liberdade diante de Deus, liberdade de chegar ao Pai. Por isso, se você tem algo que você precisa realizar, se existe algo de Deus para você realizar, Jesus Cristo é o caminho pelo qual você realizará todas as coisas. Jesus é a forma que você encontrará, é nele que você encontrará a sabedoria, a revelação, a força, o entendimento, a capacidade, os dons, por causa da obediência dele, e na obediência dele nós nos tornamos justos. Romanos 8 vai dizer que nós temos o Espírito Santo, em Romanos 8, 26 vai dizer que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas lá no verso 34 vai dizer que Cristo, quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, Cristo ressuscitou, e mais, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e mais, também intercede por nós. Por isso você pode orar sem ter medo do que você vai dizer, porque todas as bobagens, os enganos, todas as tramas do nosso coração contra nós mesmos são corrigidas pela ação do Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis, e pela ação do Filho que está à destra de Deus dizendo: ele é desobediente, ela é desobediente, mas eu me tornei obediente por ela, por ele. Ele é aquele, meu irmão, que é digno de honra e de glória. Ele é esse Neemias que saiu do palácio. Ele é esse que não considerou ser, mas esvaziou-se de si mesmo, e veio em nós, e chegou, sabe aonde? Nessas ruínas da nossa vida, porque a nossa vida estava, e talvez alguns aqui estão, exatamente como estava Jerusalém, uma muralha totalmente destruída, uma condição totalmente deplorável. Talvez essa seja a realidade de alguns aqui hoje. A Bíblia diz que Neemias restaurou os muros em 52 dias. Aquele que restaura a nossa casa, a nossa vida, o nosso espírito, aquele que restaura tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, aquele que restaura a alegria do nosso coração, aquele que ergue novamente o que se perdeu, está aqui nesta noite, nesse lugar. O seu nome é Jesus Cristo. E o desafio que eu tenho para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que você ouça a voz dele e venha para dentro do projeto que ele tem. Neemias, quando chegou diante daquele povo que estava totalmente destruído, desmoralizado, humilhado, Neemias pregou a eles uma boa notícia. O que Jesus veio trazer para nós é uma boa notícia. Vocês não estão sós, vocês não foram esquecidos,
vocês não foram desprezados. Eu estou aqui para interceder por vocês. Eu estou aqui enviado com tudo aquilo que vocês precisam, para que vocês reconstruam, para que vocês cresçam, para que vocês saiam da vergonha e passem a viver a honra. Mas esse trabalho será comunitário. Esse trabalho será eu proporcionando a vocês todos os recursos e vocês comigo trabalhando diligentemente. É por isso que somos igreja. É por isso que somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que respondem aos estímulos da cabeça, que é Cristo. E como igreja do Senhor Jesus, nós já temos toda a provisão, nós já temos as cartas do rei, nós já temos a legitimidade dada pelo rei, nós já temos o poder, nós já temos a autoridade, nós já temos a liberdade. Tão somente precisamos crer e começar com ele a reconstruir as muralhas da nossa vida. O Senhor hoje está te convidando para você entrar de uma vez por todas no desígnio que Ele tem para a sua vida. Esse desígnio do Senhor para a sua vida vai levantar aquilo que protegerá a tua casa, aquilo que protegerá os teus amigos, aquilo que protegerá a igreja do Senhor sobre toda a terra. A igreja do Senhor na terra terá força se todos se dedicarem. Note uma coisa, meu irmão, o projeto de Deus tem a ver com coletividade. Se você se preocupar só com a frente da sua casa, só com um muro que talvez tenha uma fenda, talvez tenha um buraco na frente da sua casa, você pode tapar e na frente da sua casa vai ficar tudo perfeito. Mas se na casa do teu vizinho tiver uma fenda, se nós não olharmos também pelos nossos, o ladrão que entra lá pode vir aqui. E o Senhor está nos chamando para, como igreja, nos unirmos no desígnio que Ele tem para a sua igreja nessa terra. A igreja do Senhor nesse tempo não será aquela igreja que o pastor prega, se esgoela e todo mundo só ouve e vai para casa e só está interessado em si mesmo. Que o líder lá do ministério, ele vai na frente e a gente até coopera. Não, a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias é aquela igreja que cada um pegará uma frente de trabalho e cada um erguerá, e eu quero dizer para você, será mais rápido do que nós imaginamos. Esse muro tinha 4.000 metros de extensão, 12 metros de altura, um prédio de 4 andares, 34 torres de vigia, 12 portas, e foi tudo reconstruído em 52 dias. Sabe por quê? Poder da unidade, da igreja que completamente toma o desígnio de Deus para si, obedece à voz daquele que é o cabeça e começa a reconstruir. Eu quero declarar em nome de Jesus, muralhas, coisas que você perdeu, coisas que foram destruídas, coisas que talvez hoje te envergonham, coisas que hoje talvez te trazem dor, coisas que hoje você acredita que nem tem mais jeito. Você crê na palavra profética? Anote aí, 52 dias, pelo poder da unidade da igreja, pelo poder da oração da igreja, pelo poder da palavra daquele que liberou a sua palavra sobre nós. 52 dias o Senhor Jesus Cristo restaurará completamente aquilo que está em ruínas, porque este ano é o ano do extraordinário do Senhor sobre a vida da sua igreja, e a sua igreja está aqui hoje. Se você crer, se coloque de pé em nome de Jesus. E eu te desafio, eu te encorajo a escrever a data do dia de hoje e a marcar no seu calendário. Os próximos 52 dias serão dias da manifestação, do de repente, do acelerar de Deus sobre a sua vida, do processo de Deus sendo visível na sua vida, porque você tão somente creu na palavra, se uniu com o teu irmão, e nada é capaz de parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é o que está declarado. A igreja precisa saber o poder que ela tem quando ela se une no desígnio do Senhor para a sua vida.
o Senhor levante nesse lugar, nesta noite, pessoas. Que o Senhor restaure nesta noite pessoas, filhos e filhas, que talvez estavam parados, que talvez chegaram aqui sem saber para que foram criados, mas hoje acendeu a chama no seu coração. É para isso que você foi criado, é por isso que você está nessa terra. Você será um instrumento de Deus, vidas serão salvas através de você. Os lugares por onde você passar, talvez você nunca suba numa plataforma para pregar o evangelho com o microfone na mão, mas lá onde você trabalha, você será uma candeia acesa, um luzeiro aceso, alguém que foi restaurado pelo Senhor e tem as chaves, as ferramentas, a sabedoria para auxiliar aquele que está do teu lado a restaurar também os muros em torno da sua casa. Nós já temos tudo o que precisamos, nós só precisamos nos entregar totalmente ao desígnio do Senhor. Por isso eu quero orar com você que está aqui nessa noite, e alguma coisa na sua vida foi totalmente destruída. Talvez quando você olha, Jerusalém significa lugar de paz. O lugar que deveria ser de paz é um lugar de total ruína. A verdade é que você olha, você vê entulho. Você olha, você vê portas queimadas. Você olha, você vê coisas destruídas. O Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, o Deus que traz à existência coisas que não existem, o Deus que reconcilia o perdido, o Deus que restaura a vida daquele que se perdeu. Não me interessa se é por culpa ou se é por terceiros, eu creio absolutamente num Deus que hoje está dizendo: eu restaurarei completamente aquilo que está em ruínas, será edificado novamente. Se você tem algo na sua vida que está em ruínas, o Deus da restauração está aqui. Nós cremos e nós queremos orar junto com você. Sai do teu lugar, vem à frente e nós vamos orar juntos.